Um dos pivôs na troca de comando do Exército, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tido como braço direito do ex-presidente, não vai mais assumir o cargo para o qual havia sido indicado. Mauro César Barbosa Cid, mais conhecido como Coronel Cid, é investigado no STF por vazar documentos sigilosos e suspeito de coordenar uma espécie de caixa 2 do gabinete presidencial Natália Pazzi. Bom dia pra você, Natália. Menina, que rolo é esse, Natália? Bom dia. Oi, Carla. Bom dia para vocês. Um ótimo dia para quem nos acompanha. Desdobramentos justamente aí dessas últimas complicações, a gente pode dizer assim, desses últimos problemas envolvendo a presidência da República e as Forças Armadas. Diante disso, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid não vai mais, de fato, assumir o comando do 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. Essa decisão teria partido do próprio militar que pediu o adiamento da nomeação que foi definida em maio do ano passado. Ele é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e responde a uma investigação que corre em sigilo. O militar é alvo do Supremo Tribunal Federal pela divulgação de informações sigilosas sobre um suposto ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o site Metrópolis, ele também teria coordenado um suposto esquema de caixa 2 no gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro e seria também o responsável ainda pela apresentação do presidente em uma reunião com embaixadores que aconteceu no último ano, na qual Bolsonaro questionou as urnas eletrônicas. O pedido do coronel Cid foi apresentado ontem ao novo comandante do Exército, general Tomás Paiva, que aceitou e agora deverá designá-lo para outro posto. O militar ainda foi protagonista da exoneração que a gente acompanhou neste último fim de semana de Júlio César de Arruda, do comando da Força, que aconteceu no último sábado. Entre outras divergências com o atual governo, o general insistia na nomeação de um dos principais assessores do ex-presidente para o posto considerado estratégico na presidência da República. Ô, Natália, e tá só começando, né? Esse expurgo geral de militares próximos à segurança pessoal do presidente a outros alvos aí na mira de Lula, né? Um dos exemplos mais momentosos é o do tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, que é chefe do batalhão da Guarda Presidencial, e que aparece naquele vídeo famoso, né, no dia dos atos extremistas, dificultando a prisão daqueles criminosos dentro do Palácio do Planalto. Ainda tem muito a vir, né? Ainda tem muito a vir, sim, Megali. Inclusive, nesses últimos dias, a gente acompanhou também outras dispensas que aconteceram no Palácio do Planalto, também de pessoas envolvidas também na comunicação da presidência da República. Teve um dos assessores ligados ali à comunicação, essa questão de estratégica com a imprensa dentro da presidência da República, que também teve uma foto descoberta aí, que ele participou dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, e até antes de ontem ele estava ainda dentro do Palácio do Planalto, mas ontem saiu essa dispensa dele junto com outros nomes. Então já temos alguns dias aí com essas dispensas, com exonerações, e isso deve continuar acontecendo nos próximos dias, porque o presidente Lula já disse que golpistas não serão poupados e ele não vai ter ninguém trabalhando na presidência da República, no Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, que tenha de fato apoiado esses atos criminosos ou até mesmo participado desses atos do dia 8. Bom, com essas dispensas subiu para 25, né, o número de militares lotados no GSI, que foram substituídos desde os atos criminosos do dia 8. A expectativa é que o governo transfira a Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa Civil ou para a Presidência da República. Natália, mudando de assunto, mas não mudando, na verdade, ganhou corpo aí em Brasília a ideia da criação de uma CPI dos atos criminosos do dia 8, mas, curiosamente, o governo tem resistido a essa ideia, né? Tem resistido, sim, Megali. Inclusive, a gente acompanhou a entrevista que o presidente Lula deu com exclusividade à Natuza Neri na última semana, em que ele mesmo falou que que ele é contrário, né? Que ele não defende aí a criação de uma CPI. Ele disse que isso poderia, inclusive, prejudicar o andamento das investigações que estão já em andamento por parte da Justiça, por parte da Polícia Federal, mas que ele não se coloca contra, né? Ele entende que é um papel do Congresso Nacional fazer aí comissões parlamentares
parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, como a gente acompanhou a CPI da Covid durante o governo Bolsonaro por mais de 6 meses, e isso vem ganhando força. Só que, claro, que ganha força com a atual legislatura, né? Com o atual Congresso, a atual Câmara e Senado. No dia 1º de fevereiro, a gente vai ter essa mudança, né? Os novos senadores e deputados vão tomar posse, daí um novo requerimento vai ter que aí conseguir o mínimo de assinaturas necessárias para isso. Vem ganhando força nesse momento, mas a gente tem que ver de fato aí quando chegar fevereiro se esses parlamentares vão manter essa decisão da criação de uma CPI. A gente lembra que CPI não é uma questão fácil, né? São comissões demoradas que demandam dinheiro, que demandam tempo do Congresso Nacional. De fato, ela pode acontecer, mas a gente tem que esperar então essa mudança de legislatura para ver se esses novos parlamentares vão manter essa decisão de criação de uma CPI, mesmo com o governo dizendo que não seria o momento para isso. É curioso, né? A gente vê o governo e membros que costumam ser muito combativos no parlamento indo contra a ideia da criação de uma CPI, né? Randolfo Rodrigues, por exemplo. Mas a explicação é muito simples também. O governo não quer tensionar ainda mais a relação entre os militares. Muitos seriam convocados a depor e não é interessante para Lula aumentar essa tensão nesse momento. Posso dizer? Eu estava até ouvindo ontem a Vera Magalhães que deu um exemplo bom. Imagine um Braga Neto sendo convocado para a CPI e ele não aparece. E aí? O que você vai fazer? Vai mandar prender um general? É complicado. E assim, são 25 dias, né? De uma nova legislatura, de um novo governo, de um novo Congresso Nacional. Já com 25 dias, implementar uma CPI, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa fazer o Brasil crescer. Agora, teorias não faltam, né? O Marcel Arruda, sabe o que ele está dizendo? Essa cambada é contra a CPI porque sabe que tem infiltrado no PT, no ato de vandalismo. Quem tem medo. Ô, Marcel, nada a ver, cara. Podiam começar... Nossa, Marcel, nada a ver. Podia começar a dar 2 passinhos atrás antes de acreditar em qualquer bobagem. Ah, né? meu. Você sabe o que eu vi um desses mentirosos falando na internet essa semana? Sobre o caso dos Yanomamis, esquálidos. Gente, nem sei se vale a pena reverberar esse tipo de coisa. Porque é tanta sabe mentira, porque eles vão recortar sua fala e vão dizer depois que é verdade. Esses malucos estão dizendo, bom, agora já comecei, esses malucos estão dizendo, olha o nível. E tem gente que ecoa isso. Que esses índios, na verdade, foram importados da Venezuela. São Yanomamis venezuelanos que foram importados pelo governo para atacar a gestão do governo. Assim, é um grau de desconexão com a maluquice, realidade. Exato, de descolamento da realidade que chega a ser realmente assustador. É que é difícil voltar atrás. Imagina o investimento dessa pessoa ao longo de 4 anos, no mínimo, para chegar agora e dizer assim, nossa, tudo que eu acreditei era mentira, então... Então é muito difícil voltar atrás, né? É muito difícil voltar atrás. Até existe uma característica nômade dos Yanomami, né? Assim, tem uma parte dessa tribo dessa cultura que se desloca. Claro, mas ninguém importou índio da Venezuela. Gente, não é o caso, né? Natália, bom trabalho pra você. Até mais. Bom, em mais uma ação, a Advocacia Geral da União pede bloqueio de bens de 40 presos em flagrante nos atos do último dia 8. Fala Adriano Oliveira. A Advocacia Geral da União pediu uma nova ação cautelar na Justiça Federal do Distrito Federal para bloquear os bens envolvidos nos atos de invasão e depredação de prédios da Praça dos Três Poderes nos atos criminosos de 8 de janeiro. Agora o pedido é para que a indisponibilidade recaia sobre 40 pessoas físicas presas em flagrante no dia dos atos, enquanto a primeira cautelar tratava de pessoas e empresas que pagaram pelo fretamento de ônibus para os atos golpistas. A medida foi concedida pela Justiça e a nova também deve seguir o mesmo caminho. O objetivo dos processos é assegurar que os bens dos acusados possam ser utilizados para ressarcir o patrimônio público em caso de posterior condenação definitiva. O valor total que a AGU pede para ser bloqueado em ambas as ações é de quase 19 milhões de reais e leva em consideração relatórios de estimativas de danos apresentados pelo Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Ainda de acordo com a Advocacia Geral, os acusados participaram ativamente em atos ilícitos, dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal, objeto da ação,
resultaram danos à própria ordem democrática e à imagem brasileira. Há uma semana da eleição, que vai definir o comando do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que concorre à reeleição, praticamente dobra o valor do auxílio moradia pago aos deputados em Brasília. Atualmente, o parlamentar que não mora nos apartamentos funcionais e opta por alugar um imóvel tem direito a receber R$ 4.253 por mês e mais um complemento de R$ 1.747 por meio da verba de gabinete. Com esse ato, publicado por Arthur Lira, a partir de 1º de fevereiro, o adicional passa a ser de R$ 4.148. Então, esse benefício, que nem deveria existir, né? Apartamento funcional existe para isso, e a pessoa que não quer o apartamento funcional ganha muito bem para alugar o próprio apartamento, vai chegar a R$ 8.400. Essa medida ainda eleva de R$ 6.000 para R$ 9.300 o limite disponível para reembolso de deputados com uso de combustível. Você ouviu direito. Esses caras têm direito a R$ 9.300 de reembolso por combustível. Nem motorista de Uber gasta tanto combustível assim. E ainda por cima garante a cada um dos deputados fazer 4 viagens de ida e volta fora da cota já estabelecida pela casa. O trajeto pode ser para qualquer lugar do Brasil, desde que próximo de alguma residência do parlamentar. Como esses caras costumam ter casas em vários lugares, o céu é o limite. Mas caso só tenha no seu estado de origem, um deputado baiano, por exemplo, pode pegar uma passagem paga por você para visitar Porto de Galinhas. Nada mal, né? Ah, sei lá, tem eleitor lá. Ah, tem. Eleitor lá. É. Todo lugar pode ser uma base, né? É. 4 viagens de ida e volta, fora a cota já estabelecida pela casa, que é bem generosa. R$ 8.400 para alugar apartamento, para aqueles que não querem morar nos apartamentos funcionais, que estão lá à disposição deles, de graça. E ainda por cima, R$ 9.300 o reembolso com uso de combustível. Boa quarta-feira para você. Mas sobre a disputa no Congresso, a gente tem informação chegando agora com o Márcio Rocha. Depois de receber o apoio da bancada do estado de Pernambuco para a disputa, o deputado Arthur Lira aumenta ainda mais o favoritismo e deve mesmo continuar na presidência da Câmara nos próximos 2 anos. Ao menos 17 parlamentares declararam apoio a Lira de forma oficial e se juntam a outras legendas que já declararam estarem alinhadas com a candidatura do deputado do PP. Assim, a disputa segue para os cargos da mesa diretora ocupados pelas maiores bancadas da Câmara. Para o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, essa deve ser a eleição mais tranquila dos últimos anos. Conseguiu ampla maioria de todas as agremiações partidárias, líderes partidários, e visualizo que vai ser uma eleição extremamente tranquila. Mais de 1.000 indígenas são resgatados em estado grave de saúde em meio à crise humanitária na terra Yanomami. Fala Cindy Lopes. Mais de 1.000 indígenas com graves problemas de saúde já foram transferidos do território Yanomami, perto da fronteira com a Venezuela, para Boa Vista, capital de Roraima. No início da semana, quase 600 pessoas estavam alojadas em uma unidade de saúde do município, para onde parte dos Yanomami está sendo transferida para receber tratamento. O secretário nacional de saúde indígena, Ricardo Tapeba, descreve a situação como cenário de guerra. Eu estive no território, quando eu falo operação de guerra, não é figura de linguagem, a todo momento pousando e decolando aeronaves, trazendo e levando pacientes graves. Militares da Força Aérea Brasileira já começaram a montar em Boa Vista um hospital de campanha para atender as pessoas da etnia Yanomami. Na semana que vem, a ONU deverá enviar uma equipe de especialistas para auxiliar nas ações de ajuda humanitária na crise de saúde que essa população passa em Roraima. Como você já sabe, há como ajudar o povo Yanomami por meio de campanha promovida pela Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista. Então, para doar, basta fazer um Pix de qualquer valor. O e-mail, né? O Pix é o e-mail doações@cufa.org.br. Repetindo, doações@cufa.org.br. Doações sem o cedilha e sem o tio. A tragédia de Brumadinho, que deixou 270 mortos em 2019, completa hoje 4 anos. Ontem, a Justiça Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra 16 pessoas, a Vale
e a consultoria Tuvisud. Me lembro que era um sábado. Se não fosse um sábado, era um feriado. Bom, era um feriado, né? Aniversário 25, de São Paulo. Aniversário de São Paulo. E nesse dia... Não era sábado, não. Eu tava, mas eu tenho a impressão que caiu num sábado. Não, não caiu. Não? A gente tava no Ibirapuera com o Boechat. Ah, é? Uhum. Tá. Era dia de semana. Eu ainda tava na Band, então eu tava folgando nesse dia. E me lembro de ter chegado na casa do meu sogro, tem um churrasco ali. E quando eu cheguei, geralmente já tá aquela festa, né? Música tocando. Não tinha nada disso. Tava todo mundo ali olhando pra TV, consternado e boquiaberto com aquilo que estava acontecendo. E a coisa só foi piorando durante o dia, né? Quando os números chegavam. A Luciana certamente vai lembrar. A Luciana Viana tá com a gente aqui na linha. A Luciana não vai esquecer disso. Porque a gente estava com programação especial da Band News FM lá do Parque Ibirapuera. E aí, né, Lu, começou a entrar a manchete de BH, porque no começo a gente não sabia bem o tamanho do que tinha aquilo. E já tinha foi por volta de Mariana, meio-dia né? e meia. Nossa Senhora. Foi logo depois Cadê de Mariana. Ali. Luciana Viana tá conosco. Tá lembrada, Lu? Bom dia. Eu não tô ouvindo a voz da ela. Luciana. Alguém aí tem que apertar um botãozinho. Não sei se é em Os BH meus ou dois aqui. Tem BH. Vê? A Lu tá fazendo assim, tá fazendo joinha de que lado. É. Aí, agora foi. É? Oi. Pois é. Ah, que bom, que ótimo. Pois é, pessoal, e pensar que... Bom dia a todos. E pensar que aquilo estava acontecendo de novo. Que pesadelo. Não é possível. Mas sim, aconteceu uma quinta-feira. Mariana, foi numa sexta. Né? E como foi aí feriado em São Paulo, né? 25 de janeiro. Mas a gente se lembra como se fosse ontem, né? Foi ao 12h28, às 14 horas. Eu já estava lá com a equipe da TV e por ali a gente ficou por vários dias, né? É bem perto aqui, 30 quilômetros, então a gente ia, voltava no mesmo dia e foi aquilo para a gente, então, fazer a cobertura. Mas são 1.462 dias, tá? E a Justiça Federal aceitou ontem, às vésperas, né, dos 4 anos, aceitou ontem a denúncia do Ministério Público Federal, porque se não aceitasse até ontem, os crimes ambientais poderiam prescrever justamente hoje, desde o rompimento, então, da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, conforme estamos acompanhando aí as imagens, quem nos assiste pelo YouTube. 16 pessoas físicas denunciadas por homicídio qualificado 270 vezes, porque são 270 vítimas, né, pessoas mortas. Entre elas, né, as pessoas denunciadas, o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, as empresas Vale e Tuvisud, que é a empresa alemã que atestou a estabilidade, né, da barragem, elas podem ser condenadas pelos crimes contra fauna, flora e também de poluição. O Ministério Público Federal descarta qualquer possibilidade de acordo agora, tendo em vista a gravidade do fato. A gente está falando de 270 pessoas mortas, 2 delas à época grávidas, né? A gente está falando aí de flora e fauna e pessoas, milhares de pessoas afetadas. Bom, em nota, a defesa da Vale, empresa alemã Tuvisud, afirmaram que não vão comentar sobre a decisão da Justiça Federal e nestes 4 anos depois, né, 16 fragmentos de corpos ainda passam por exames. A gente ouve agora a diretora do IML, que é a Naraí Paulino. Vamos ouvi-la. É até possível, mas é muito pouco provável, porque esses exames vieram de outras regiões onde já foram identificados outros segmentos e não estavam essas 3 vítimas. Esses 36 exames que estão pendentes são exames em que a extração do DNA está sendo muito difícil. Então, nós nem sabemos efetivamente se essa extração será conseguida nesses 36 segmentos. Agora, quanto às investigações, a gente ouve agora o delegado Luiz Otávio, ele que conduziu o inquérito. A denúncia do Ministério Público, em que pede fazer parte da força-tarefa, foi semelhante ao nosso indiciamento. Então, quando nós iniciamos 16 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas, a denúncia do Ministério Público refletiu exatamente essa conclusão também. Agora, recentemente, houve também a denúncia do Ministério Público Federal e, da mesma forma, foram as mesmas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, também indiciadas e agora denunciadas também na esfera federal. Pois é, olha, a mais recente identificação de vítima foi em dezembro do ano passado, né? 1.462 dias, eu trouxe aqui para vocês, uma sexta-feira, quando ocorreu então ao 12h28. E são dias de buscas, né, que mantém viva aí a esperança ainda de familiares de 3 joias, as chamadas joias, que ainda estão ali sob o mar de lama hoje seco. Os bombeiros, já na 8ª fase de buscas, né, eles usam peneiras e peneiram ali literalmente, né, todo aquele material, aquela lama seca com os rejeitos, na esperança de encontrar algum fragmento. São bombeiros treinados e a busca agora ela é visual, pessoal.
Obrigado, Lu. Bom trabalho para você. Obrigada, um abraço, pessoal. Bom, e a gente fala sobre outra tragédia, né? Na semana em que a tragédia da Boate Kiss completa 10 anos, a Band News FM segue levando ao ar uma série especial sobre o incêndio que deixou 242 mortos. Hoje, Jean Costa fala sobre o que mudou na legislação desde que o fogo atingiu a casa noturna em Santa Maria. Destaque chegando do Sul, portanto, com Jean Costa. Após a tragédia na Boate Kiss, uma lei foi criada para tornar a regulamentação mais rígida, mas até 2022 ela passou por pelo menos 100 alterações. A mais recente, aprovada em 2022, acaba com a necessidade de alvarás dos bombeiros para 732 tipos de imóveis no estado. O ex-governador gaúcho, Ranulfo Vieira Júnior, que encaminhou o projeto, nega a pressão de terceiros por modificações. De maneira nenhuma. Houve uma discussão profunda com relação a isso, houve uma profunda e extensa discussão com toda a sociedade, com todos os envolvidos, e parece que todos os requisitos, né, para que pudesse fazer essa modificação foram atingidos. Novas flexibilizações sobre a Lei Kiss serão discutidas pela Assembleia Legislativa Gaúcha em fevereiro deste ano. A reportagem completa você ouve aqui ao longo da nossa programação. É incrível como esse mês de janeiro ele traz, né? Assim, a gente tem muitos temas, muitas tragédias marcadas na mente. Estava falando, foi aniversário de São Paulo e aconteceu essa história em Brumadinho. Me lembro perfeitamente do dia. Boate Kiss também foi durante o plantão, né? O nosso plantão aqui de fim de semana. O Pablo Fernandes estava aqui nesse plantão no mês de janeiro também. E aí esses dias a gente estava lembrando de um fato que, assim, me marcou muito, porque foi o dia que eu tirei a rádio do ar. Lembra, a gente tava falando... Você estava aqui, né? O Barão também estava no ar. Que eu fui cruzar a perna, tava com um sapatinho quadrado, pum! Chutei um botão da mesa de som, tirei a rádio do ar. Só no dia em que aconteceu aquela tragédia das 10 mortes dos garotos no Ninho do Urubu. Por isso que eu me lembro. Foi no mês de janeiro também, que terrível, né? É um mês que traz muitas lembranças difíceis pra gente. Isso sem contar as inúmeras tragédias provocadas pela chuva, né? Todos os anos a gente tem, infelizmente, vidas perdidas por causa de enxurrada, por causa de alagamento, de deslizamento. Aliás, já que você citou aí, Ninho do Urubu, também outra tragédia brasileira pela qual ninguém foi responsabilizado até agora. Ah, mas houve acordo com as famílias. Isso é uma coisa. Outra coisa é a justiça. É alguém pegar cana, é alguém ir pra cadeia, é alguém responder de alguma maneira, não só pecuniariamente, pelo que aconteceu no Rio de Janeiro. Agora a gente, trocando de assunto aqui, fala sobre a gasolina, que fica 7% mais cara a partir de hoje. Fala Priscila Xavier. A partir de hoje, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,08 para R$ 3,31. Essa é a primeira alta do ano e representa um aumento de quase 7,5%. O anúncio foi feito ontem pela Petrobras. Segundo a estatal, o reajuste acompanha a evolução dos preços de referência. A Federação Única dos Petroleiros ressaltou que o reajuste foi definido pela área comercial da Petrobras, que ainda não foi alterada após as eleições presidenciais. Após a reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, o presidente Lula se encontra hoje com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. Entre os assuntos da pauta, a negociação de um acordo de livre comércio entre os uruguaios e a China, sem a participação do Mercosul. O movimento preocupa países como Brasil e Argentina, que defendem a integração regional e temem um enfraquecimento do bloco. Ontem, na CELAC, que é justamente essa comunidade, né, o encontro da comunidade, Lula ressaltou a importância da união e do diálogo entre os países dessa região. A pandemia do Covid-19 evidenciou os riscos associados à excessiva dependência que temos de insumos fundamentais para o bem-estar de nossa sociedade. Isso não significa que devemos nos fechar ao mundo. Salienta apenas que essa integração será feita em melhores termos se estivermos bem integrados em nossa região. O Brasil estava fora da CELAC desde 2019, quando Jair Bolsonaro alegou divergências ideológicas com Cuba e Venezuela. Novas testemunhas são ouvidas na Espanha no caso Daniel Alves. O jogador continua preso sob acusação de abuso
sexual. Fala Tiago Muniz. Além do depoimento da vítima, a Justiça da Espanha ouviu pelo menos outras 4 testemunhas antes de decidir pela prisão preventiva de Daniel Alves. Segundo o jornal catalão La Vanguardia, uma amiga da denunciante teria dito que o atleta apalpou a ela, a própria vítima e a mais uma outra pessoa que estava no grupo. Um porteiro, um gerente e um garçom da boate onde teria ocorrido o estupro também deram informações. Nesta terça-feira, a esposa do jogador foi às redes sociais negar que publicou uma mensagem de defesa ao marido. A empresária espanhola Juana Sanz afirmou que a frase "coração, aguente tanta dor", divulgada anteriormente, era para ela mesma, que convive, além da prisão do atleta, com a morte recente da mãe. Daniel Alves está preso preventivamente desde a última sexta. Ele pode ficar detido até a realização do julgamento, que ainda não tem data definida. Mais um suspeito detido por envolvimento na chacina de 10 pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. Rafael Procópio. 9 dos 10 corpos da família de Elisamar Silva já foram identificados pelos legistas. Nessa terça-feira foi divulgado em Belo Horizonte o laudo com a confirmação de que eram Renata e Gabriela Belchior, sogra e cunhada de Elisamar, que estavam no carro incendiado nas proximidades de Unai, em Minas Gerais. Também nessa terça saiu a identidade de 2 dos 3 corpos encontrados na madrugada do dia 24, em uma cisterna próximo a um cativeiro que parte da família foi mantida refém. Se tratam de Tiago Belchior, esposo de Elisamar, e Cláudia Regina, ex-esposa do pai de Tiago. Durante a noite de ontem, um menor de idade com 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal e assumiu que teve participação na chacina. Ele iria receber cerca de R$5 mil ao todo por ajudar os outros criminosos. Até agora são 3 homens presos, um menor apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente e um suspeito foragido, Carlomando Santos Nogueira. História bizarra, né? Essa a gente vai continuar, claro, acompanhando tudo e trazendo as novidades sobre as investigações. E aí a gente vai para o Rio. Os diretores daquele hospital onde uma mulher teve a mão e o punho amputados depois de ela sofrer, né, com hemorragia durante o parto, ali tem tentativas de colocar a medicação na mão, na veia, e aí esse acidente terrível que se deu, esses funcionários eles serão ouvidos pela Polícia Civil, os diretores desse hospital, e a Gabriela Souza vai contar mais pra gente. A mãe e o marido da mulher que teve a mão e o punho esquerdos amputados após um parto em um hospital particular na zona oeste do Rio devem ser ouvidos pela polícia amanhã. Ontem, 2 representantes do hospital, onde Gleice Kelly Gomes foi atendida, prestaram depoimento. Na segunda-feira, a paciente também foi ouvida por mais de 5 horas. De acordo com a advogada de Gleice, Monalisa Gagno, ontem ainda houve uma reunião com 2 médicos da empresa responsável pelo hospital e com familiares. Segundo ela, além do Conselho Regional de Medicina, o Ministério Público e a Agência Nacional de Saúde Suplementar atuam juntos para apurar o que aconteceu. A liderança do hospital foi afastada do comando após o caso ganhar repercussão. As investigações sobre a estudante que desviou dinheiro da formatura de uma turma de medicina na USP avançam e a polícia comprova que ela usou o valor desviado em benefício próprio. Mais informações com a Mayra Jaimon. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Alicia Dudmiller, a estudante que desviou R$920 mil da comissão de formatura. Foram apreendidos 2 celulares, um tablet, um notebook e um carro alugado. Segundo as investigações, ficou comprovado que Alicia usou parte do dinheiro em benefício próprio. Uma das evidências é a fatura do cartão de crédito, que saltou de R$2.000 para R$7.000 a partir de abril de 2022. Os documentos encontrados na casa da estudante também comprovam que ela ganhou 17 vezes na loteria entre abril e julho do ano passado, totalizando R$170 mil. Mas, para isso, gastou R$500 mil em apostas. A quebra de sigilo bancário foi determinada pela Justiça e os bancos têm até 60 dias para enviar à polícia toda a vida financeira de Alicia. No entanto, o inquérito pode terminar antes desse prazo, já que a estudante foi indiciada 9 vezes pelas autoridades de São Paulo por apropriação indébita. Ela responde separadamente por cada vez que tirou dinheiro da conta da comissão de formatura. As penas máximas somadas podem chegar a 36 anos de prisão. Cara, por favor, alguém faça um documentário a respeito dessa garota. Ah, vai rolar. Parecido com aquele lá do cara que fingia que era o filho do dono da Gol.
Porque não é possível, cara. Alguém precisa fazer uma análise psicológica, psiquiátrica nessa menina, ela é muito Pensou interessante. se ela quisesse se especializar em psiquiatria? A gente não sabe, né? Ela pode se especializar em outra coisa. Ela ganhou 17 vezes na loteria. Quando a gente ouve isso, falar, isso aí é estelionatário, isso aí é lavagem de dinheiro, igual o escândalo dos anões do orçamento, né? O deputado lá, o João Alves, que ganhou dezenas de vezes na lavagem loteria. de dinheiro, No caso dela, não. Ela realmente pegou a grana e saía apostando aí na esperança de que ganhasse uma bolada. Ganhou 17 vezes, mas não foi na Mega Sena. Lá na Loto Fácil, eram prêmios pequenos, tanto é que ela apostou 500 mil e ganhou 100. Cento e tanto. Ganhou cento e tanto. Tem uma discussão na internet, deixa eu ouvir de vocês, se é uma problematização válida ou não. A ver. No fim, assim, pra mim porque isso aqui é uma ladra. Ela roubou dinheiro das pessoas, né? Sim. Mas o fato de ela ter uma condição boa, de ela ser uma menina branca, de ela não sei o quê, ela é tratada como uma pessoa que desvia valor em benefício próprio e não como uma ladra. Não, mas eu já ouvi esse papo aí. Você acha que é uma problematização é uma problematização burra. Ela não deveria estar presa, sendo que não, ela roubou? não. Isso sim. Isso sim. Sim. Não, eu imagino que ela vá ser presa. Uhum. Né? Mas aguardemos. Não há razão para você prender preventivamente. Como é que ela chama? Alicia. Uhum. Ela não tem como interferir nas investigações, ela provavelmente não tem condição de fugir. Isso aí, enfim, a polícia sabe. O que eu vejo muita gente reclamando é de manchetes da imprensa como estudante se apropria de... Aí vai lá aquela caneta lá, né? Risca e escreve rouba! Ela é ladra. Mas aí é código penal, gente. Ela não roubou. Isso tem... Ela desviou. É diferente. Ela não... Ela subtraiu essa grana, mas o que ela fez está no Código Penal como apropriação indébita. Então, se você escreve estudante rouba dinheiro, você estará sendo impreciso na sua manchete. Ela não roubou, ela não botou uma arma na cabeça, uma faca na barriga dos ela demais não estudantes. Furtou porque ela não é furtou. Um furto. O nome do que ela fez é apropriação indébita. Uhum. Mas isso é uma tucanagem. Não é. São coisas diferentes, com penas diferentes, com processos judiciais diferentes. Não é que não seja grave, só não é roubo. Uhum. Tá? No final é a mesma coisa. Ela se apropriou da grana. Desviou valores em benefício próprio, roubou. Aí assim. Ninguém tá querendo passar pano. Por que a gente teria alguma razão? Não, mas pra o passar tratamento pano? dela, aí a questão o tratamento dela é diferente porque ela tem uma condição social privilegiada? Provavelmente ela tem bons advogados. Sim, até tá porque conversando bem com... Acho que a origem dela bom não é com assim, né? Pelo que eu vi, não. Ela não é de uma família de origem... Ela não tem bons advogados, ela não é uma pessoa com grana e tal. Ela é branca, de fato, né? Tudo isso, faz medicina na USP, mas ela não é... Ela era uma estudante de escola pública. Ela não é uma pessoa... Então, não sei. Acho que não. Acho que é mais tecnicamente a cobertura tem que seguir o rito técnico de cobertura. Tem Não a ver dá com pra isso. dizer, porque o caso dela é único, né? É único, exatamente. Então é muito exatamente. diferente. A gente Agora, não tem sim. Não tem outro pra comparar. É muito olha aquele lá, como ele foi tratado quando ele desviou tanto dinheiro da faculdade de publicidade. Se ela fosse negra, ficaria presa. Não sei. Não sei. Tecnicamente, não há argumentos para ela se manter presa nesse momento, né? Ela é uma ré primária, ela não é uma ameaça à sociedade, então ela não tem argumentos. Ela não tem como continuar cometendo o crime. Esse crime, exato. Carla Chataf. Não, mas é um falta de argumento que assunto, existe. cadê a chefe pra mandar a vida seguir? Não, a gente tá, Não, é uma discussão que existe, as pessoas discutem e precisa, e infelizmente na nossa sociedade que é racista, é uma discussão necessária. Acho que sim, acho que é uma discussão necessária. Existe essa diferença, sim, de tratamento, né, em muitos casos, mas nesse caso especificamente não sei se há. A gente não tem um histórico justamente para comparar. Tá. Bom, Alexandre de Moraes, aí. Um caso pra gente comparar? Não, esse aqui não. Big Alex. Big Alex mantém Bob Jefferson na cadeia. Fala aí, Gustavo Seleman. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mantém a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Na decisão publicada nesta terça-feira, o magistrado argumentou que essa é a única medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública. Roberto Jefferson foi preso em outubro do ano passado, após descumprir medidas cautelares e ter resistido à ordem de prisão. Na ocasião, ele atacou policiais federais, chegando a disparar granadas contra os agentes. A prisão foi avaliada por Alexandre de Moraes, devido a uma determinação a respeito da revisão das condições a cada 90 dias.
A Ucrânia deve receber 44 tanques dos Estados Unidos e Alemanha, fala Arthur Coelho. Os Estados Unidos e a Alemanha planejam enviar tanques para a Ucrânia no que Kiev espera que seja um divisor de águas no campo de batalha. Segundo a BBC, espera-se que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncie planos para enviar pelo menos 30 tanques. O chanceler alemão Olaf Scholz também teria decidido enviar pelo menos 14 tanques Leopardo 2. O embaixador da Rússia nos Estados Unidos criticou a notícia como outra provocação flagrante. Autoridades ucranianas disseram que os carregamentos podem ajudar as forças a recuperar o território dos russos. Palmeiras e América decidem hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão será no Canindé, o estádio da Portuguesa, às 13h30 da tarde. Tanto o Verdão quanto o Coelho buscam o segundo título do torneio. América. Você gosta, A única pessoa que fica fazendo o slogan da concorrência, né, aqui. Mas ainda tem Rádio América? Deve ter. O Thiago Rossi me mandou aqui o... Vamos ver? Depois eu coloco. Vamos chamar ele antes. É co-irmã. Co-irmã. A gente ouvia a Rádio América todo dia em casa, porque tinha um programa, não sei se você lembra, que era da 1 às 2 da tarde, que tocava apenas e tão... Não, é do meio-dia a 1. Apenas e tão somente Roberto Carlos. Sério? Só Ai, Roberto Carlos. Carlos. Acho que chamava A Hora do Rei, alguma coisa assim. Caraca. 1 hora de Robertão. Mano.